No livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus fala para os seus discípulos: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu nome é Lucas e esse é o segundo vídeo do Lançando a Palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês duas histórias bem famosas da Bíblia, dois personagens que, se você conhece um pouco de Bíblia, você provavelmente já ouviu falar deles. O primeiro deles é José, a história dele está lá em Gênesis capítulo 37, começa a história dele. E José é famoso pelos sonhos que ele teve. José teve dois sonhos, nos dois basicamente são a mesma coisa, que nos sonhos dele, ele viu todos os irmãos dele e o pai e a mãe dele se dobrando e adorando a ele. E a outra história que eu queria contar vai ser a do Davi. Davi, ele era o mais novo de vários irmãos e ele foi escolhido para ser rei. O que esses dois têm em comum? É que eles foram chamados para uma coisa, eles tiveram um sonho, no caso de José ele teve um sonho, no caso de Davi ele foi ungido, e antes disso acontecer, teve um longo período de tempo pelo qual muitas vezes a gente esquece. José, ele teve o sonho de que os pais dele, a família dele inteira, ia adorar e ia se prostrar diante dos pés dele. Depois que isso aconteceu, José ele foi vendido pelos irmãos, ele apanhou dos irmãos, foi vendido como escravo por uma terra distante. Depois ele começou a trabalhar na casa do faraó. Depois ele foi mandado preso, e ele ficou preso injustamente durante muito tempo, e ele ficou vários anos na cadeia. Durante todo esse tempo que estava acontecendo isso com o José, era o período que ele estava vivendo o sonho dele. O sonho dele, todo o período entre ele ter sonhado e ele ter chegado onde ele chegou, ele estava vivendo o sonho dele. Tudo isso que aconteceu na vida dele foi para construir o caráter e o coração dele. A mesma coisa aconteceu com Davi. O Davi, ele foi ungido por Samuel, que era o profeta da época, como para ser o próximo rei de Israel. Mas depois que isso aconteceu, ele foi chamado para trabalhar com Saul, que era o rei. Ele ficou trabalhando com Saul durante muito tempo, até ele virar o rei de fato. Nesse período que ele estava trabalhando com Saul, ele já era ungido rei de Israel. Ele já era ungido, e na Bíblia diz que o Espírito de Deus já estava com ele. Então por que ele não podia ser rei de Israel? Tudo isso estava acontecendo para que o coração de Davi e o caráter de Davi fossem construídos. E muitas vezes a gente pode se aplicar isso na nossa vida. Muitas vezes Deus coloca sonhos no nosso coração que a gente não está vivendo. A gente carrega um sonho ou um plano de Deus para a nossa vida e a gente não entende por que a gente não está vivendo isso ainda. Deus às vezes colocou no teu coração um sonho de pregar para nações, um sonho de ser missionário, um sonho de não sei o que, um sonho de várias coisas, um sonho de ter uma empresa, um sonho de, sabe? Milhões de coisas. E às vezes a gente não consegue ver esse sonho concretizado na nossa vida. Mas o que a gente tem que entender é que antes de Deus colocar a gente lá no topo, Ele tem que construir o nosso caráter, tem que construir o nosso coração e construir a nossa vida. Então a gente tem que às vezes parar de olhar para a nossa condição humana, parar de olhar para aquilo que está acontecendo agora e começar a olhar para o futuro. Depois de todo o tempo que José passou na cadeia, quando ele voltou para a casa do faraó, ele governou todo o Egito, e não só a família dele, mas toda uma nação se dobrou diante dele. E depois que Davi foi ungido rei, ele não só foi rei, mas tinha uma promessa na vida dele, que era a aliança que Deus fez com Davi, depois que ele foi ungido rei, de que todos os reis de Israel, a partir dele, viriam da linhagem de Davi. Sempre o rei de Israel veio da linhagem de Davi, inclusive Jesus, que foi o último rei. Então que a gente consiga olhar para o futuro e ter fé, que às vezes, ou no que está no nosso coração, Deus tem um plano muito maior do que isso. E o que está acontecendo agora é que Ele está capacitando a gente e instruindo para que no futuro a gente consiga ser capaz de construir tudo aquilo que Ele planejou. Beleza, galera? Essa é a palavra que eu queria encorajar para vocês. Se vocês gostaram, compartilha, mostra para todo mundo, assista o primeiro vídeo. E eu vou tentar cada semana fazer novos vídeos, podem me cobrando por Facebook, por YouTube mesmo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, e é nóis, um abraço.